Muito bem, estamos aqui com nossa Economia e Desenvolvimento para a celulose rio-grandense há 40 anos, contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado do Rio Grande do Sul. Parabéns aí à PwC, né, a PricewaterhouseCoopers, nós vimos a matéria aí agora, e a PwC que está com esse rolo todo lá da Petrobras. A PwC não está querendo ainda assinar os balanços, porque tem muita coisa e é uma empresa séria, né? Então, a situação está muito complicada aí pro lado da Petrobras, porque vai haver muitos desdobramentos ainda a respeito dessas questões de desvio de dinheiro e, claro, o balancete, os balanços das empresas do tamanho da Petrobras não interessam só aos investidores e à população brasileira, mas interessam sobretudo aos investidores internacionais e as parcerias que a Petrobras tem por aí, pelo Brasil e pelo mundo afora. Gustavo, e aí, Gustavo, como é que está a coisa? Silvio, tudo bem? Oi, Lili. Tudo bom? Como vai? Tudo bem? E a nossa EPTC, qual é o rolo hoje? Pois é, tu sabe que o pessoal nossos assuntos aqui sobre a EPTC tá dando bastante repercussão, né? O pessoal tem falado com frequência, tá gostando do nosso debate sobre a atuação da EPTC. Então, acho que a gente tem que realmente dar seguimento nisso, né? O que a gente tem que ver? Tem que ver o seguinte, que a gente vê a EPTC é uma empresa pública voltada para o transporte. Qual deveria ser a função, as atribuições dela? Deveria ser de melhorar o trânsito. Mas o que a gente vê? A gente vê uma preocupação excessiva em multar, a gente vê uma atuação um tanto quanto muito totalitária, porque na real ela multa, ela julga e quase ninguém consegue reverter as suas multas, que muitas vezes são até multas questionadas, por não ter como se comprovar. Então, é o que eu sempre digo, na real nós temos hoje em Porto Alegre quatro poderes. Executivo, Legislativo, Judiciário e EPTC. E eu acho que, de repente, ela manda mais do que esses outros poderes. Então, eu debato sobre isso, que a gente tem que rever isso. Porque eu acho que uma empresa pública, que nem a EPTC, ela deveria servir a sociedade e ter um caráter, como eu falei, pedagógico. Não quer dizer com isso que a gente não vá multar quem erre, claro. Mas há um excesso nessa atuação. Há um excesso, inclusive atitudes como se esconder atrás de árvores e coisas que a gente tem que condenar. Porque isso não é uma tática do poder público, uma tática limpa. Quem já acompanha aqui o programa sabe, eu discordo um pouco aqui, nós somos democratas para discordar. Olha, essa questão de estar escondido e tal, para mim não tanto faz, porque eu sei que a lei, se eu vou, por exemplo, aqui na Padre Cacique, a lei é 40 a 60 km por hora. Ora, se o assozinho está escondido ou não, é problema deles, porque eu sei que a lei, se eu andar a mais de 60, eu vou ser punido. Agora, se eu andar, tanto faz, se eu estiver dentro da lei, tanto faz se ele está escondido ou não está escondido. Então, eu discuto essa questão, tá? Porque as pessoas se apegam muito a isso, vai dizer, não, eles estão burlando, quem está burlando a lei é o cara que vai infringir a lei. Então, eu discuto respeitosamente ao Gustavo, que não é questão de estar escondido ou não estar escondido. Ora, para mim, tanto faz, como eu disse, se tu está dentro da lei, se tu não vai ultrapassar a velocidade que é ali estabelecida, tanto faz, se ele está escondido ou não está escondido. Quer dizer, então, eu acho que a questão da punição, a educação, não adianta só chegar e, como eu disse, pedagogicamente, é importante isso, mas não adianta, tem barbado aí que burla a lei porque quer, aproveitadores, caras que não estão nem aí para a legislação, não adianta educar essas pessoas. Essas pessoas têm que ser educadas, mas também têm que ser punidas. Eu sei que a tua preocupação é essa, né, Lívia? Eu acredito que até na hora, se houvesse uma abordagem do camarada, olha aqui, ó, o senhor tem noção do porquê que o senhor está sendo multado? Olhar, como a gente diz, no grão do olho do indivíduo, né? E dizer assim, o senhor sabe por que o senhor está sendo multado? Sabe? Ter uma interação para fazer a pessoa perceber o erro que ela está cometendo. Porque é diferente tu simplesmente ser notificado, tu recebe a multa em casa, tu se indigna, né? A tua reação é completamente diferente. Agora, tu imagina, por exemplo, a polícia rodoviária já tem uma abordagem diferente. Eu já trabalhei com RHs em empresas, então nós chamávamos, né, representantes da Polícia Rodoviária para palestrar. Então eles traziam assim muito pedagogicamente de que eles jamais iam abordar um pai na frente do filho. Eles chamavam, né, vou te chamar aqui para fora, não vou te expor na frente do teu filho. Então isso é um tratamento didático, pedagógico e completamente adequado, porque o ser humano não sai mudando assim na base da porrada, também na base da multa, vamos dizer. Claro, todos sabemos que temos que fazer certo, ok. Só que se só isso não está funcionando, daqui a pouco pode ter algo também mais pedagógico nessa abordagem, né? Claro, não simplesmente tá certo, eu acho que tem que ter a questão, né? Esses dias do cara estar de bicicleta, simplesmente chegou num automóvel e multou, com aquela cara de insuportável, assim, quer dizer, o que ganhou com isso? Qual é o tipo de conscientização? Qual é a abordagem adequada nesse caso? Tu vai multar igual, né?
o seu agente de trânsito, o senhor vai continuar multando igual. Mas o que o senhor como indivíduo profissional dentro da sua profissão, consegue fazer além de pegar um bloquinho ou fotografar uma placa? O que o senhor pode fazer? O senhor não pode ter uma interação, não pode conversar, não pode tentar conscientizar educadamente? Isso é fazer a mais, né? Então, eu acredito que é uma estratégia. Todos podemos fazer diferença. E tem duas coisas. A Lília, acho que ela pegou muito bem esse ponto. Inclusive, assim, Silvio, tem dois aspectos que eu quero deixar claro. Ninguém aqui está falando que a gente é a favor da transgressão das leis. Eu digo uma coisa, experiência que eu tive nos Estados Unidos, que eu vivi um tempo nos Estados Unidos e lá no estado da Flórida, a lei funcionava o seguinte. Em primeiro lugar, não tem essas empresas públicas. Para mim, é excesso de Estado. Eu sou contra excesso de Estado. Tá? Eu acho que, na minha opinião, tinha que ter um destacamento dentro da brigada que fosse voltado só para questões de trânsito. Quando era a brigada militar, o trânsito era muito melhor. Era muito melhor o trânsito. Então, eles, os brigadianos, sabem abordar as pessoas. Exato, os brigadianos sabem. A EPTC, eles querem bancar que são policiais, eu acho que eles já eles tendo uma atitude muito arrogante. Muita disputa de ego, ação e reação, e aí ninguém parte para uma mudança que de fato vai dar um resultado diferente. Então, a atitude deles é errada. Mas lá como é que funciona? Voltando a como funciona no estado da Flórida. Lá, sim, a polícia não pode lhe parar sem uma justificativa. Então, os policiais, eles ficam, às vezes, em pontos estratégicos. Se eles pegarem alguém em alta velocidade, acima da velocidade, eles vão parar o carro na hora. Imediatamente a polícia para e autua na hora. Inclusive, muitas vezes, vai preso. Vai preso. E tem aquelas perseguições, né? Que aqui o cara atropela, que nem aconteceu lá na história da... Na Guete. Que o cidadão ali fazendo racha, atropelou, fez aquele acidente todo, em que as pessoas estão até agora prejudicadas, fisicamente, até psicologicamente. Aí o que aconteceu? Paga a fiança e está solto. Esse é o problema. Então, assim, quem mata, paga a fiança, está solto. Agora, a gente, por causa de uma lanterna, a gente é multado, a gente perde carteira, a gente tem que fazer tudo de novo. Há muito exagero. Exato. Então, há uma coerência nessa questão. Eu acho que tem que fazer a educação, mas tem a punição junto com a educação. E eu realmente acho que a EPTC é muito de multar e também a prefeitura tem que fazer essas campanhas de educação. Eu percebo assim que assim como na empresa, a gente tem advertência formal, tem uma advertência mais informal, então tem feedbacks, tem uma interação que precisa acontecer, apesar de existir uma legislação, as pessoas sabem que tem que cumprir. Agora, se de fato existe um interesse em fazer com que as pessoas cumpram, de fato não vai ser a ponta de faca. Até porque a EPTC, eu sempre digo assim, a EPTC nasceu em que governo? Pense. Já tem o DNA autoritário. Tem o DNA autoritário, tem o PT no meio. Tem o PT Gustavo, no meio, só podia dar nisso, né, Silvio? Boa semana para ti, Gustavo. Para vocês também, prazer estar aqui. Por rápido intervalo, já voltamos.